Olá, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Para a gente não começar a live sem ter nada acontecendo, ninguém falando, estou aqui já recebendo vocês. Tudo bem? Vou esperar mais uns minutinhos para o pessoal entrar, para o pessoal ser avisado, para a gente poder continuar e começar aqui, né? Paz do Senhor! Então vão entrando, dando boa noite. Falem de onde vocês estão, tá? Quero saber aí um pouquinho mais de vocês. Estou muito feliz por estar aqui no Revisão PGE com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre aspectos psicológicos. Ai, Yara, que linda, obrigada! Hoje a gente vai falar um pouco sobre aspectos psicológicos para os estudos. Lembrando que eu trabalho com isso há muito tempo. Então vou me apresentar enquanto o pessoal está entrando, né? Para a gente não ter aí perda de tempo, para a gente não perder tempo com todas essas situações. Eu sou a Gabi, eu moro em Brasília, o pessoal tá aqui falando que é de Sobral, que é de Pato Branco, o Brasil inteiro aqui na nossa live de hoje. Muito feliz com a presença de vocês. Eu sou a Gabi, meu nome é Gabriele, mas todo mundo me chama de Gabi, até por uma conveniência, né? Porque é muito fácil errar meu nome, é muito fácil chamar de Gabriela, é muito fácil colocar mais L's do que tem. Então, eu prefiro Gabi, tá? Eu sou psicóloga clínica há 5 anos, atuo com concursos públicos já há muito tempo, desde a minha formação, desde antes disso, eu estou aí no backstage do concurso público. Então, eu já trabalhei em cursinhos para concurso, eu já trabalhei no front também, como professora, como palestrante. Hoje eu atuo apenas como psicóloga, como professora, tá? Então, eu tô olhando para cá porque eu trouxe um roteirinho, tá? Pra gente poder conversar, eu não ficar perdida nas ideias aqui. Dessa história toda, né? Por que eu vivi concurso? Aqui em Brasília, para quem é de Brasília, né? Se você aí é daqui de Brasília, você vai entender o que eu vou falar agora. Aqui em Brasília a gente respira concurso público, tá? É uma das maiores oportunidades que a gente tem de ascensão profissional aqui dentro. Claro, a gente também tem muitos serviços sendo promovidos aqui, pouca indústria, não é como, por exemplo, no Ceará, no Paraná, que às vezes a gente tem algumas indústrias. Aqui em Brasília, essa perspectiva ela é muito pouca, assim, tem, mas não tem muito. Então, acaba que a gente desenvolve, né, uma perspectiva profissional muito em volta de concurso público, principalmente se a pessoa é de uma classe mais baixa, como eu fui grande parte da minha vida. E eu fui do tipo de adolescente / criança que foi incentivada desde o início a fazer concurso público. Então, meus pais tinham me deram essa educação de se você fizer um concurso, você vai resolver sua vida mais rápido, as coisas vão acontecer de uma forma melhor, diferente, e a gente foi lidando com isso, né? Eu era muito resistente, eu tenho uma característica empreendedora intrínseca, então eu eu empreendo desde muito novinha. E eu tentei muito tempo fazer concurso público, eu fiz concurso para as carreiras policiais, já fiz concurso também para psicologia, em diversos órgãos, então, por muito tempo, a maior parte da minha carreira de concurseira, vamos colocar assim, não sendo isso nada engraçado, mas maior parte da minha carreira de concurseira foi nas carreiras policiais. Então, eu passei 5 anos só nas carreiras policiais e eu fazia concursos aqui para o Distrito Federal ou concursos federais que eram aplicados aqui no DF. E passei esse tempo estudando. E aí, quando chegou na reta final, que eu já estava fazendo a transição para minha carreira atual como psicóloga, dos concursos para psicóloga, eu tive problemas emocionais muito graves, porque, né, eu sou psicóloga, mas eu sou uma pessoa normal. O meu trabalho, eu não consigo aplicar tudo do meu trabalho o tempo todo na minha vida. Não sou a pessoa, assim, na minha vida pessoal, né, mais zen do mundo, porque ninguém consegue ser extremamente zen, tranquilo com a vida o tempo todo.
Então, é muito normal todas essas variações. E eu tive um problema emocional que se agravou ali na época dos últimos concursos que eu queria fazer. E acabou que eu não consegui ser aprovada no concurso que eu passei mais tempo estudando. E depois que isso aconteceu comigo, eu me dediquei ainda mais a auxiliar outras pessoas que estavam passando pelo mesmo que eu. Então, eu falei bem assim, se existem pessoas aí fora que estão enfrentando o que eu estou enfrentando agora, que é um critério emocional, que não é nada sobre a competência delas, não é nada sobre o quanto elas conseguem sentar e fazer uma prova, não é sobre o quanto elas conseguem ou não aprender alguma coisa, mas sim sobre o quanto as emoções, o psicológico, a história de vida, às vezes um transtorno, um sintoma atrapalha, eu vou ajudar essas pessoas. Então, essa é a missão do meu trabalho hoje, né? Então, eu atendo como psicóloga, sou professora de psicologia para concursos e sou formada em terapia cognitiva comportamental, tenho formação também em planejamento estratégico, já fiz parte da aprovação de algumas dezenas de pessoas que foram aprovadas em diversos cargos técnicos, analistas, cargos jurídicos, das carreiras policiais, de magistratura, de administrativo, educacional, fiscal. Já estive aí em todos os lugares. Então tenham certeza de uma coisa, eu sei falar a sua língua, sei muito, sei quais são os problemas que você enfrenta, sei quais são as dificuldades no estudo, sei muito quais são as dores, tá? Porque eu senti na pele essas dores. Eu sei muito bem tudo aquilo que você, que tá aí do outro lado, que estuda para um concurso, já passou, ok? Então, depois da minha apresentação, volto aqui. Quem chegou agora, boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Não deixem de conversar comigo. Eu gosto de fazer live conversando. Então, se tiver dúvida, se tiver alguma questão, se quiser compartilhar alguma coisa da sua vida pessoal, está aberto, você pode ficar à vontade, tá bom? Então, pode mandar aqui. Continue mandando de onde vocês estão falando. Quais são as expectativas de vocês para a nossa live de hoje? Como eu posso melhorar ainda mais, né, a live de hoje, porque ficou muito boa. Vou aguardar. Galera, tá aí? Tá me ouvindo. Sei que às vezes vocês deixam o celular rodando para ouvir, vão fazer outras coisas, mas quando puderem, voltem aqui, tá? Comentem um pouquinho comigo para eu não ficar aqui falando sozinha. Aquela, né? Não me deixem falando sozinha, gente. Mato Grosso, São Paulo, Ceará, Paraná, Fortaleza, só a galera dos lugares tudo bom. Quem mais? Rio de Janeiro, só lugar bom mesmo. Então, galera, como eu estava, Salvador, Bahia, Yara da Bahia, Pernambuco. Quando eu falo que os lugares são bons, é porque aqui no clima desértico de Brasília tá ruim, o negócio aqui é ruim. Minas Gerais. Aqui, gente, pra gente ver uma umidade no ar é um negócio, sabe? Aqui é complicado. Então, pra quem mora perto da praia, pra quem tá, assim, num lugar mais alto um pouquinho, que mesmo com esse calor que tá fazendo no Brasil e no mundo inteiro, ainda sente um ventinho diferente. E aqui eu vou ter que falar, né, da galera que mora no Mato Grosso, que eu sei que é complicado, que lá faz um calor diferente, da galera que mora no Tocantins, da galera que mora como é que é? No Pará também, que lá tá fazendo um calor diferente. Samuel já deixou o dele aqui, reter conteúdo e não só entender e passar pelo assunto. Beleza. Então, galera, como eu estava falando para vocês, a minha missão é democratizar o acesso à psicologia. Eu sei que nem todo mundo pode ter acesso ao tratamento psicológico. Sei que muitas pessoas, às vezes, também não sabem que estão enfrentando algum sintoma de transtorno mental e que isso está atrapalhando não só os estudos, mas todo o desenvolvimento pessoal e profissional da vida dela. E o meu conhecimento para você é que você, né, tome alguns cuidados, que você comece a repensar um pouquinho alguns critérios na sua vida. Minha tarefa é essa, fazer pensar e trazer ferramentas para que esse pensamento ele seja estável, ok?
Então hoje eu vou explicar um pouquinho alguns conceitos que são importantes de psicologia. E aí eu trouxe tudo aqui muito mastigado. O pessoal me falou que vocês estavam, pedindo por esse acesso, ter uma psicóloga. Às vezes a gente fala sobre psicologia e vem umas abstrações, o pessoal fica muito das viajadas, acha que é uma filosofia muito intensa. Não é isso, tá? Eu trabalho com psicologia cognitiva. E o que é a psicologia cognitiva? A área da cognição, da psicologia cognitiva, é uma área que estuda os nossos processos cognitivos. O que são os processos cognitivos? São todos os processos que a gente usa para perceber, compreender e interpretar o mundo, tá? Então, a percepção é um processo cognitivo, a memória é um processo cognitivo, a atenção é um processo cognitivo, o raciocínio é um processo cognitivo, a tomada de decisão, a consciência. Eu amo filosofia, mas o pessoal às vezes tem dificuldade com filosofia. Eu amo filosofia, esteja dito, tá? Nada contra a filosofia. E aí, eu trabalho com a psicologia cognitiva. É muito bom você ter acesso a ideias um pouco mais objetivas sobre como o seu cérebro funciona e sobre como esses processos também funcionam, tá bom? Por quê? Porque às vezes a gente acha que é tudo muito nebuloso, que a gente não tem muito controle sobre essas coisas, que isso não passa muito pela nossa consciência, que se está acontecendo dentro do nosso cérebro é um amontoado de neurotransmissores e a gente tá só, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é assim que o nosso cérebro funciona, tá? Hoje a gente tem os processos conscientes, né? E não conseguimos falar muito sobre os processos inconscientes, até porque a gente não tem evidências da inconsciência. A gente sabe que quando falamos sobre memória, existem coisas que ficam ali um pouco mais inacessíveis e outras coisas que são mais acessíveis, tá bom? Então, para a gente ter esses processos conscientes, a gente tem também que entender, que perceber o mundo. Então, tudo passa pela nossa percepção visual, pela nossa percepção auditiva, pela nossa percepção tátil. E essa percepção que a gente tem, ela também traz alguns outros critérios, beleza? Que tipo de critérios? Vamos lá. A percepção, ela também faz parte de como a gente vai construir o nosso conhecimento e a nossa cultura, concordam? Então, tudo aquilo que você percebe, as pessoas com quem você anda, com quem você se comunica, o seu ambiente, seja familiar, seja de amigos, profissional e tudo mais, tudo isso faz parte de como você vai perceber a sua vida, tá bom? E aí, vou dar um exemplo. Existem algumas pessoas que lidam bem com pressão, existem outras que não lidam bem com pressão. Existem pessoas que são mais pessimistas, outras pessoas que são mais otimistas. Existem pessoas que são mais resilientes e outras que são menos. Isso são características de personalidade, mas que tudo isso também passa pela nossa construção cognitiva, ok? Então, essas características, quando nós nos encontramos com os processos cognitivos, encontramos os dois com os processos cognitivos, vão ser muito determinantes para como você enfrenta os seus estudos, tá? Então, não é só sentar e estudar, não é só hora bunda cadeira, não é só ter disciplina, não é só estudar, não é só aprender, não é só isso. É tudo o que você faz sendo você. Vamos colocar assim em panos quentes, tá? Então, quem você é? Como você percebe as coisas? Que tipo de filtro você tem para as informações que você aprende, para as informações que você recebe? Esse filtro, essas situações, essas questões, quando respondidas, a gente consegue predizer um pouco mais de como vai ser o seu desempenho, tá? O seu desempenho em estudos, o seu desempenho num trabalho, o seu desempenho, não sei, às vezes no exercício físico, o seu desempenho psicológico e tudo isso, tá bom? Então, entender fatores psicológicos é importante para vocês também entenderem que
Se tá travado em algum lugar, tem um motivo, e talvez esse motivo não é porque você queira, mas porque você tem alguma limitação ou algo está destreinado, porque o nosso cérebro, ele é treinável, tá? Então, memória, atenção, percepção, consciência, tudo e tomada de decisão, raciocínio, tudo isso é treinável, ok? Enquanto estivermos vivos, dá para treinar. A gente chama tudo isso, esses outros processos, esses subprocessos, vamos colocar assim, de funções executivas. E as funções executivas, quando não treinadas, elas limitam muito o nosso desempenho. Então, se eu tenho uma função executiva de organização mal treinada, eu vou ter aí uma limitação, tá? É porque eu quero? Não, não é porque eu quero. Às vezes eu quero ser a pessoa mais organizada da face da Terra. Às vezes eu quero ser a pessoa que faz todos os dias aquilo dali. Mas eu não tenho aquilo treinado. Como é que eu posso me exigir, querendo, né, que eu seja aquilo dali, sendo que eu não vou conseguir ser, né? Não consigo ser. Simples assim. Não dá. Então, a gente precisa começar a entender, começar a avaliar todas essas coisas. Quando você vai construir, né? Quando você vai treinar essas funções executivas ou habilidades executivas e tudo mais, você tem que entender que você, primeiro, não tem e que você vai conquistar, né? E nós temos todo um caminho aí entre esse início e o fim e a conquista. Não vou me estender nisso daqui. Expliquei um pouquinho sobre psicologia cognitiva para vocês entenderem assim por alto. Mas o que eu quero que vocês tirem daqui, né? Lá dentro da plataforma do Revisão PGE vai ter o meu curso, vão ter módulos sobre isso daqui. Eu vou me estender na fala, vou explicar um pouquinho mais de como você pode fazer. E vocês vão aprender, né? Mas assim, tenham em mente que existem processos que não dependem só de você, não depende só da sua vontade. Depende também do seu cérebro, depende também do seu funcionamento, depende também da sua cultura, depende também do seu ambiente, depende de muitas outras coisas. Então, ao invés de você ficar, que eu sei que concurseiro se culpa, concurseiro se cobra excessivamente. Então, ao invés de você manter esse tipo de atitude, que são atitudes extremamente contraproducentes para quem estuda, tá? Porque se você volta a sua atenção para uma autocobrança que ela não faz muito sentido, não vai ter atenção para estudar. Você vai estar tentando resolver um problema, que é essa cobrança, que é essa falta de algo, que é essa falta de conquista, a sua falta de perspectiva, a sua falta de resultado. Você sempre vai estar muito focado, muito focada nos resultados, nas coisas que você não tem e pouco preocupada com aquilo que você tem que construir para ter, tá? Então, a autocobrança, ela acaba sendo um extremo sabotador dos seus estudos, exatamente por causa de um fator atencional e da consciência também. Então, tudo passa pela nossa atenção, tudo passa pela nossa memória. Não são processos que são inconscientes, que são inconsequentes, que não têm causa. Todos esses processos têm causa, todos eles têm fatores muito interessantes e que eu vou amar trazer para vocês durante as nossas aulas, tá? Se tem uma coisa que eu gosto, é de falar disso daqui, de psicologia cognitiva. Então, o desempenho nos estudos depende de orientação, tá? Mas essa orientação é de outra pessoa? Não exatamente. Essa orientação é mais sua. Estudar é auto-orientado. O que isso quer dizer? É individual, tá? Então, aprender é individual. O processo é igual para todo mundo. O comportamento, o hábito, o que você tem que fazer, como reforça, como pune, é igual para todo mundo, mas é individual. Talvez aquilo que eu use para aprender algo na minha rotina não seja nada funcional para a sua rotina, porque você não tem a vida que eu tenho, tá? E muitas vezes a gente tenta se colocar numa caixinha de outras pessoas que, claro, têm um super reconhecimento, que conseguiram, que conquistaram, mas essa caixinha não cabe a gente. Seja porque essa caixinha é muito grande, seja porque ela é muito pequena, tá? Mas ela não cabe a gente.
Então, a gente tem que entender como o nosso desempenho funciona. E muitas vezes a gente entende como o desempenho funciona entendendo outras questões. Por exemplo, como é o seu planejamento normal? Como você se planejando? Quando você vai planejar sua festa de aniversário, a festa de aniversário de alguém, quando você vai planejar uma saída com os amigos, com a família, quando você vai planejar coisas assim, que não tem um peso muito grande, vamos colocar, como um concurso, seu futuro, seu sucesso profissional, como você é planejando coisas, né? Que tipo de mecanismos você tem? A sua motivação. Como é a sua motivação? Como você se motiva? Você tem experiências passadas em que você precisou se motivar sozinho, ou você sempre foi uma pessoa muito motivada pelos aspectos exteriores, né? As outras pessoas, dependendo muito de outras pessoas para ter uma motivação. Quais são os tipos de atitude que você tem em relação à vida, né? Como você se posiciona com as outras pessoas? Qual é o seu posicionamento como pessoa? Você sabe descrever quem você é? E resiliência, bem-estar mental, você experimenta sintomas de transtornos mentais, você se sente uma pessoa muito ansiosa, com frequência fora dos estudos, você se sente uma pessoa desesperançosa com frequência fora dos estudos. Tudo isso faz parte de uma avaliação do seu desempenho. Desempenho é individual, tá? Então, nós temos parâmetros gerais, mas para alcançar esses parâmetros, você vai ter o seu jeito específico. E aí a gente tem, se eu começar a citar aqui, a gente vai ter diversos tipos de pessoas que alcançaram coisas diferentes, coisas iguais, de formas diferentes, tá? E isso não exclui você com seu concurso. A gente pode colocar aí, por exemplo, o método de treino do Cielo e do Phelps, né? Que são 2 nadadores. Um tem o outro tem outro. Um objetivo uma coisa, o outro objetivo outra coisa. Um tem um tipo de história de vida, outro tem outro tipo de história de vida. Eu não entendo nada de natação, mas foi a primeira coisa que apareceu aqui na minha cabeça, tá, gente? Então, é importante a gente individualizar essas questões, tá? Quando a gente deixa muito amplo, muito generalista, a gente fica caindo muito em alguns buracos, porque a gente vai tentando, claro, imitar outras pessoas. Isso se torna uma autocobrança, seu desempenho diminui, porque você não está entendendo, né, qual é o negócio, qual é a chavinha que você precisa apertar ali, o parafusinho que precisa apertar, tá? Então você precisa necessariamente, como fator psicológico, ter uma orientação a objetivos. E ter orientação a objetivos não passa só por planejamento, ok? Passa por esses outros fatores de desempenho que eu trouxe. Aí eu coloquei aqui uma coisa que é importante, que é interessante. Eu trabalho com vocês com psicoeducação, tá? É uma tarefa, é uma parte do meu trabalho como psicóloga. O que é psicoeducação? É fazer com que vocês entendam como a psicologia funciona, como o cérebro funciona e como nós interpretamos tudo isso. Então, na psicologia cognitiva e na abordagem cognitivo-comportamental, nós avaliamos pensamentos, emoções e atitudes ou comportamentos, tá? Então, tudo passa por isso. O que você pensa, o que você sente e como você se comporta de acordo com essas duas coisas. Mas o que prediz tudo é a situação, tá? E o pensamento. Então, a psicologia cognitiva, a cognitivo-comportamental é o que a gente chama de terapêutica contextual. A gente usa o contexto. O contexto de vocês hoje é qual? Se você for pensar sobre o seu contexto atual, é só estudar para concurso? Talvez não. Eu sei que existem pessoas aqui que têm família, eu sei que existem pessoas aqui que abdicaram de grandes projetos, eu sei que existem pessoas que talvez já enfrentaram ou enfrentam alguma doença grave. Então, tudo isso faz parte do seu contexto. Todas as dificuldades e facilidades que você tem faz parte do seu contexto. E tudo isso, tá, interligado, pode ser funcional ou disfuncional. Qual é o trabalho da terapia? Elevar aquilo que é funcional e organizar, ressignificar aquilo que é disfuncional,
tá? Então, nós trabalhamos aqui com funcionalidade. O que funciona, o que não funciona. O que é apropriado, o que não é apropriado. E, claro, eu falando assim parece ser muito objetivo, né? Tipo assim, vai lá, vai fazer, vai ser muito rápido, muito prático. É objetivo, tá? Mas a gente tem a questão da reflexão. Então, essa organização, essa orientação para objetivos precisa existir. Mas quando você só fecha o seu olho, quando você só fecha o negocinho aqui e fica só para o concurso público, você tem prejuízos, tá? Vão existir pessoas que são muito orientadas para uma coisa, vão existir pessoas que são muito orientadas para uma coisa. Todas as pessoas são assim? Não são. E a gente precisa entender. E a gente precisa aceitar. Se isso for uma limitação, ok, como nós vamos agir de acordo com as nossas limitações? Beleza? Se não for, como nós vamos agir de acordo com as nossas qualidades, de acordo com as nossas potencialidades? Beleza? Bom, alguma dúvida até aqui, gente? Estão entendendo tudo que eu tô falando? Tá ficando difícil ou não de entender? Como é que estão? Como estamos? Deixa eu tomar uma água. Tá ótimo. Que elogio, amei. Então vamos pra frente. Então assim, galera, como eu falei pra vocês no início, eu tive uma trajetória em concurso público que eu gosto de dizer para as pessoas que foi uma trajetória mais de fracassos do que de sucessos, né? O meu sucesso veio na minha profissão, foi assim que eu consegui sucesso com concurso público. Mas fazendo concursos, eu fracassei muitas vezes e tive a oportunidade de fracassar melhor várias vezes, né? Então eu fracassava mal em uma, melhorava o fracasso na próxima e fui até atingir algumas classificações, não consegui ser aprovada e assim vai, né? O que acontece? Acontece com todos nós. E aí, quando eu tava lá, eu não esperava trabalhar do jeito que eu trabalho hoje. Mas quando eu estava lá na minha formação de psicologia, eu já queria trabalhar com psicologia cognitiva. É realmente uma paixão. Eu acho, assim, lindo, incrível, eu acho surreal. Sabe quando você tem amor por uma coisa? Sou eu com a psicologia cognitiva. Eu tenho amor por isso. E quando eu estava estudando, naqueles piores momentos do meu processo de estudo, eu comecei a entender que eu não ia muito mais para frente, que eu teria que abrir mão do estudo naquele momento, porque eu estava tendo constantemente esgotamentos, né? Então eu estava entrando em sintomas depressivos com muita facilidade, estava perdendo a esperança de que algo podia acontecer. E para quem não sabe, sintomas de transtornos psicológicos, principalmente da ansiedade e da depressão, afetam concentração, afetam a memorização, porque afetam a nossa percepção. Lembra do que eu falei para vocês no início, mais anteriormente, né, agora há pouquinho, sobre o quanto a psicologia cognitiva se integra e que tudo vai começar ali no processo perceptivo, em como você percebe as coisas? Então, tratar isso, entender que eu estava tendo naquela situação essa dificuldade, me abriu portas para evoluir em outros lugares. Então, ao invés de vocês ficarem batendo cabeça, e aqui é conselho, tá? Ao invés de, às vezes, vocês ficarem batendo cabeça demais com uma coisa que não tá dando certo para vocês, que não tá fluindo, procurem ajuda. Tá? Às vezes existem alternativas em que vocês não precisem abrir mão como eu tive que abrir naquele momento. Então, eu entendo e eu amparo e eu apoio muito que vocês continuem a todo instante. Mas que entendam também que se uma coisa não tá dando certo agora, se você tá percebendo que não tá evoluindo, que não tá memorizando, que não tá aprendendo, que não tá concentrando e tá sempre fazendo as mesmas coisas, está na hora de mudar algo, né? Tem algo que precisa aí acontecer. Todas as vezes que a gente usa a mesma ferramenta para uma coisa que já quebrou, que não dá mais para consertar, a gente tá insistindo no erro. E aí tem aquele ditado, tá?
que quando você insiste muito no erro já não é tão inteligente. Então a gente precisa ter um raciocínio melhor, a gente precisa encontrar outras situações, outras formas. Em outros momentos, eu vou ter a oportunidade de falar com vocês sobre emoções que nós temos nos estudos, principalmente. Muitas dessas emoções são... É verdade, Leonício, o difícil é entender que horas mudar, o que mudar. É por isso que eu tô aqui, é por isso que vocês têm acesso a isso também. Existem pessoas que podem ajudar vocês. Nem tudo a gente consegue fazer sozinho. E aceitar ajuda, né? Quando você precisa de ajuda, quando você entende que está precisando de um apoio, um amparo, um direcionamento diferente, é muito sábio, né? Deixa eu pegar ali. Existem algumas emoções que a gente trata dentro dos concursos que elas são muito contraditórias. Por exemplo, tédio é uma emoção de concurso público. Frustração é raiva, tá? A frustração é sentir raiva. Desculpa, gente. A frustração é sentir raiva, ok? Quando a gente se sente, por exemplo, triste, acontece alguma coisa. Quando a gente sente raiva, acontece alguma coisa. A gente tem que saber avaliar essas coisas também, tá? Interpretar, entender, identificar e avaliar. Tudo isso faz parte da psicologia. Então, aqui eu já estou quebrando mais um conceito que se alguém aqui tinha, pode parar de ter agora. A psicologia acontece entre uma sessão da semana e a outra sessão da semana. Ela não acontece na sessão. É assim, você sai da sessão, coloca em prática tudo que a gente conversou na sessão seguinte, você volta e fala assim, deu certo, não deu certo, gostei, não gostei, foi assim, ou não foi porque eu deixei de fazer. Entenderam? Então, terapia é um processo de movimento. Não é um processo só de você ir lá, sentar, falar, ouvir, observar, entender e só. É um processo de você entender que aquilo dali precisa ser aplicado, que pensamentos precisam mudar, que emoções precisam ser revistas, que comportamentos precisam ser estabelecidos ou serem retirados da sua realidade até que você atinja bons resultados. Beleza? Então aqui eu trouxe alguns aspectos psicológicos bem breves para conversar com vocês. Já basta todos os da cognição, todos os do desempenho que eu trouxe aqui agora. Eu quero falar um pouquinho mais sobre alguns outros com vocês, como motivação, gestão, tá? Não só de tempo, mas gestão de tempo, de tarefas e emocional, de autoeficácia e autorregulação e também de habilidades para aprendizagem. Bora lá, então. Então, motivação. Muita gente questiona, fala, pensa sobre qual é a sua motivação. Vocês, não sei se vocês têm isso. Qual é a motivação de vocês? Tá? Por que vocês estão estudando para concurso? Por que vocês estão aqui hoje me ouvindo? O que você quer encontrar no fim de cada momento, de cada dia? Beleza? O que é? Qual é a sua motivação? Algumas pessoas tendem a confundir motivação com objetivo, tá? E hoje eu estava falando isso numa sessão. Então, motivação é diferente de objetivo. O objetivo é aquilo que você quer alcançar, tá? A motivação é aquilo que vai te dar base e energia para fazer com frequência, para alcançar aquilo. A motivação ela é mais ligada a metas que são curtas, alcançáveis, realizáveis, menores, enfim, tem pouco tempo, do que com um objetivo, que é uma visão geral do que você quer conquistar, daquilo que você quer alcançar, tá bom? Então, entender motivação apenas como motivador, que também é outra coisa, tá? Que é assim, você assistiu um vídeo de alguém que passou num concurso que você quer passar. Você usa a sua família como seu motivador. Tudo isso são motivadores, tá? E são extrínsecos. Esses motivadores, eles são externos. O melhor motivador, ou o melhor motivo, vamos dizer assim, ele é intrínseco, tá? O que é isso? É um motivo que você tem por você. Você vai se sentir satisfeito
você vai se sentir realizado com o que a cada dia, e não no fim, né? Não no objetivo, a cada dia, com o que você vai se sentir satisfeito, realizado, aceito, validado. Com o que vai ser isso? Então, a motivação é isso, ok? A motivação não é você acordar feliz, alegre e contente todos os dias. Não é você ser só disciplinado. Não é você só ter vontade. Não, é você entender como isso vai te recompensar, tá? Individualmente. Você com você, intrínseco, tá? E motivação pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, tá? Claro, como pensamentos, comportamentos e emoções podem ser funcionais ou disfuncionais para o contexto. Mas pode ser qualquer coisa, né? A gente espera sempre que seja funcional, para que vocês não caiam aí em situações muito disfuncionais. Sobre gerenciamento. Gestão de tempo. Tempo para o concurseiro é o ativo mais importante, tá? Isso também, gerenciar tempo, também é uma habilidade, uma função executiva. Beleza? Quando a gente não tem muito percepção de tempo, e na pandemia, infelizmente, a gente perdeu um pouco da percepção do tempo, da passagem do tempo. Então, para algumas pessoas o tempo passa muito devagar, para outras passa muito rápido. Eu acho que para a maioria passa muito rápido por causa dessa debilidade na percepção do tempo. Quando você perde essa habilidade de perceber, você não consegue fazer a gestão do seu tempo corretamente, tá? Então, você perde prazos, você esquece de fazer coisas, você deixa, continua fazendo coisas além do tempo que deveria estar fazendo, ou então você acha que um tempo que é grande é pouco, você acha que um tempo que é pouco é muito, e aí você não consegue ter o quê? Planejamento, você não consegue ter orientação. E não só orientação mental, mas orientação espacial. Porque tudo vai ficando meio conturbado assim. Se você tem pouco tempo, você vai deixar uma coisa aqui, outra ali, você vai se tornar uma pessoa desorganizada. Não é verdade? Ok. Então, o tempo que eu falo para concurseiros não é só do tempo de estudo. Eu quero que você entenda o tempo como algo da sua vida. Minha ideia de estudo para concurso público é que isso é uma parte da sua vida, que você insere na sua vida. Você não tem que mover a sua vida para o concurso público. O concurso público tem que fazer parte da sua vida, entendeu? E aí você não pode limitar muitas coisas que fazem parte da sua realidade, ok? Então vamos supor que você gosta de correr. Você vai parar de correr para estudar para concurso? Faz parte da sua vida. Você corre há, 10 anos. Você vai deixar de correr só para estudar para concurso? Não, isso vai te trazer uma disfuncionalidade. Você vai se sentir mal se parar de fazer suas maratonas, suas mini maratonas, seus 5 quilômetros de corrida de rua, essas coisas. Então, o concurso faz parte da sua vida e não o contrário, tá bom? Passando para a gestão de tarefas, tá? Eu coloquei aqui que as tarefas que você abandona, procrastina, planeja e não realiza são os fantasmas do seu desempenho. São geralmente essas tarefas que vão fazer com que você tenha essa autocobrança excessiva, com que você não resolva seus problemas de forma eficaz. E tarefas, assim, fazer gestão de tarefas e gestão de tempo faz parte de um conceito de priorização, não faz tanto parte de um conceito de blocagem de horário, tá? De tipo assim, vou fazer essa tarefa aqui, essa outra aqui. Não é tanto da lista, mas é mais de prioridade. O que você precisa fazer naquele dia? O que é imprescindível para você naquele dia? Vou usar aqui a galera que corre, né? Se para você é imprescindível fazer seu treino de corrida naquele dia, aquilo dali faz parte da sua lista de prioridade. Mas aquilo é a coisa mais importante que você vai fazer no seu dia? Talvez não. Talvez seja estudar para o concurso. Talvez o concurso esteja em segundo lugar em um dia ou outro, tá? Mas você não pode deixar de fazer com frequência elevada. Beleza? E a gestão emocional,
como eu já falei para vocês aqui, as emoções, elas são o tempero da vida. É a forma como você experimenta a vida. É isso que são as emoções, tá? Então, elas sempre acontecem por um motivo, ok? Não existe assim, sentir raiva do nada. Isso não existe. Fiquei estressado porque uma pena caiu no chão. Tudo bem, é um motivo. É um motivo congruente? Não, tá? Então, assim, é como você tá experimentando a vida e sempre tem um gatilho, vamos colocar assim, sempre tem um motivo. Você pode ou não identificar essa emoção, saber o que é essa emoção, tá? Mas ela faz parte de você. Tem pessoas que vêm pra terapia, vêm conversar comigo e começam a falar assim: eu queria parar de sentir tal coisa, ou então eu queria parar de ser assim, eu queria voltar a ser como eu era antes, ou eu queria não ter visto esse tipo de... Não dá, tá? Não dá. Ou então, eu não queria sentir tanto, eu não queria mais sentir essa emoção, ou então eu queria diminuir essa emoção até não ser mais assim, ou então, esse é meu jeito, eu me expresso de uma forma intensa demais. Galera, tudo que é muito e tudo que é muito pouco em psicologia é normalmente disfuncional, tá? Existe um equilíbrio, mas esse equilíbrio ele não é perfeito. Então, nas emoções a gente tem ativação, intensificação e desativação emocional, tá? Na intensificação a gente tem aquelas pessoas que enfrentam crises de ansiedade, que às vezes têm uma percepção da vida e das emoções muito intensa, e isso causa problemas emocionais, problemas sociais, problemas comportamentais. E na desativação a gente tem aquelas pessoas que querem evitar a todo momento sentir. E aí, evitando sentir, ter emoções ou estar presente para essas emoções, o que vai acontecer com essas pessoas que desativam? Elas vão despersonalizar, elas vão desrealizar. O que é isso, né? É um palavrão, mas o que é isso? Isso significa que você começa a parar de se perceber dentro da realidade. Você começa a parar de entender que aquilo dali faz parte de você e fica meio desconectado, vamos colocar assim. Parece que você tá sempre no mundo da lua. E o que isso causa? Falta de concentração, piora na sua memória. Isso causa um monte de coisas que, se vocês soubessem antes, que agora vocês sabem, se vocês soubessem antes, vocês nunca iriam querer parar de sentir o que vocês sentem. Então, a melhor forma de lidar com as emoções é gerenciando isso. É entendendo que você precisa regular as suas emoções. Se elas estão intensas, você precisa regular um pouquinho para baixo. Se elas estão desativadas, você precisa sentir mais um pouco, tá bom? Próximo ponto, autoeficácia e autorregulação. O que significa? Autoeficácia é a capacidade de resolver problemas sozinho, e a autorregulação é a capacidade de regular as suas emoções e pensamentos sem a ajuda direta de outras pessoas. Então, essas habilidades, elas são muito importantes. Elas são habilidades, assim, que quando você tem, tá? Bem treinadas, porque são habilidades, tá, gente? Perceba, eu não tô falando nada que, assim, isso é coisa da sua personalidade, você nasceu com isso, e aí você é preferido, você tem preferência, né, nas coisas, porque você pode mais, porque algumas pessoas conseguem mais. Não, isso é treinável. Se você tem isso treinado, bem treinado, você consegue se reorganizar mentalmente e espacialmente para seguir os seus objetivos. Isso significa que você vai abandonar tudo que está acontecendo ao seu redor só para seguir um objetivo? Não. Significa que você consegue ser mais orientado à realidade, você está mais presente. Então, eu estou presente, eu entendo o que acontece comigo e eu sei resolver os meus problemas, ok? Eu entendo o que está acontecendo nessa situação. Eu sei resolver o meu problema. Eu sei pensar e sentir de uma forma razoável para isso daqui. Eu não sou nem, sei lá, a galera
Ai, meu Deus. A galera do Peaky Blinders, né? Que o pessoal é muito machão, a galera é muito machona e tá todo mundo lá, não sinto nada, não tenho problemas. E nem aquele pessoal que é, sei lá, filme de romance, clichê da vida, que tá sempre se derretendo. Novela mexicana descendo na parede. Ai, como é que eu vou viver agora que tudo aconteceu? Ai, o Diego João, o Diego Mário acabou comigo. Não, não é isso, tá? Então existe um meio termo, existe uma forma de desenvolver tudo isso, beleza? Então eu trouxe aqui alguns benefícios desse treinamento, que são: você vai reduzir o seu desespero e a ansiedade, se você tiver aí uma autoeficácia, uma autorregulação muito boa. Você vai melhorar a sua concentração, porque a atenção é uma capacidade cognitiva consciente, tá? Então você orienta a sua atenção para aquilo que deve merecer a sua atenção. Nós vamos falar sobre isso depois. Você para de se preocupar com bobagem ou se preocupa menos com algumas bobagens. Então, assim, tem assuntos, tem coisas na nossa vida que a gente não precisa ficar dando muita atenção para aquilo dali, entendeu? E às vezes a gente tá ali muito preocupado, muito orientado. Ai, tem que resolver o problema de outra pessoa, tá acontecendo um negócio aqui na minha família. E muitas vezes você não pode resolver aquele problema. Você só tá se preocupando. Você só está ali gastando energia com aquilo dali. Ai, Gabi, isso parece muito... como é que eu posso dizer? Muito assim... ou egoísta, ou muito... como se você não se importasse com as coisas. Já ouvi isso de muitas pessoas. Mas a realidade é que tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que a gente não pode fazer. Tem coisas que são bobagens, tem coisas que são realmente preocupantes. E a gente precisa saber separar as duas coisas, né? E se preocupar com aquilo que é preocupante e entender que o que é bobagem pode ser resolvido em outro momento e não priorizar essas coisas aqui, essas bobagens, vamos colocar aqui, tá? Eu coloquei bobagem porque todo mundo entende. Autorregulação e autoeficácia. Você procrastina menos, você valoriza seus esforços, você reforça o seu autoconceito e aumenta a autoconfiança. Que tanto de auto é esse, Gabi? Também vem da autoestima, tá? Então, a autoestima é como você se estima, qual é o valor que você dá a você. O autoconceito é como você se percebe, qual é o conceito que você tem de você. A autoconfiança é o quanto você consegue se reforçar, qual é o tipo de reforço que você dá a si mesmo. Então, esses autos aí, tudo na frente, é muito autodirecionado, é muito para você e você. Como é que você lida com as suas situações? Existem pessoas que já estão, não vou falar que são, porque eu não vou determinar essas pessoas, mas elas estão muito dependentes das opiniões de outras pessoas, elas estão muito, assim, ligadas a parâmetros que são muito externos, que fazem parte de outra realidade, de outras pessoas. E, enfim, a gente tem que saber também trazer mais para dentro. A gente tem que ser mais individual, não digo individualista, mas saber o que é seu, o que é do outro e o que é a transformação daquilo que faz parte de você e que faz parte do outro, tá? Isso também é maturidade, beleza? Eu trouxe um exemplo aqui para essas habilidades que é interessante. Eu tenho alguns, e vou me vangloriar disso, tenho alguns pacientes que foram aprovados em bons concursos, em concursos, assim, grandes, depois que a gente conversou um pouquinho sobre essa ideia que eu vou trazer, que é a de que você já estudou, você conhece aquilo dali, tá? Mas você não consegue desempenhar no dia da prova, ok? O que acontece? Quando você chega no dia da prova, acontece uma desregulação emocional altíssima. Você tem um conhecimento, você tem a habilidade para aplicar aquele conhecimento, tá? Então, você estudou, você sabe do que se trata, você sabe que o seu esforço, ele foi realizado, você sabe de tudo isso, você tem consciência de tudo isso, tá? Chega no dia da prova, não consegue desempenhar. Então, já chegaram muitas vezes falando: Gabi, eu sei do que é. Gabi, eu sei fazer. Gabi,
eu tenho certeza que eu dou conta de passar numa prova, eu estudo, eu não tô brincando, eu sei que eu tenho essa possibilidade, eu não tô aqui de brincadeira. O pessoal chega realmente angustiado com relação a isso. E eu falo exatamente isso, né? A gente precisa reforçar o quê? Que tem. Qual é o grande erro desse tipo de pessoa? É sempre achar que nunca tem. Que nunca conquistou, que nunca conseguiu, que nunca vai ter valor, que aquilo dele foi muito pouco, que quem passa é um extraterrestre, que quem passa merece o cargo, que quem passa é muito diferente de você, que ele não fez, que essa outra pessoa que passou não fez as mesmas coisas que você. Ô, gente, desculpa. Eu já falei muito hoje. Então, assim, você precisa começar a validar aquilo que você quer, tá? Aquilo que você tem, aquilo que você quer alcançar. Se você não valida, se você não tem autoeficácia, se você não tem autorregulação emocional, vai chegar no dia da prova e todas as vezes você vai perder para você, tá bom? E não só no dia da prova. Enquanto você estuda, você vai perder para você, porque você vai procrastinar mais, porque você vai querer desistir mais vezes. Então, isso daqui não é uma luta entre aquelas pessoas que estão concorrendo àquele cargo com você, é uma luta contra você. Contra tudo aquilo que você tem de bom, mas insiste em reforçar só o que é ruim. Beleza? Então, antes de aprender a reforçar, antes de querer ser a pessoa mais positiva do mundo, de falar coisas que talvez não sejam coerentes com a sua realidade, você tem que entender o que é. Como é a sua realidade? Quem é você? De onde você veio? Para onde você está indo? O que é que te motiva? Como você gerencia as coisas? Como é o seu tipo de planejamento? Com o que você está trabalhando? O concurseiro, ele não sabe com o que ele está trabalhando. Ele não sabe trabalhar com ele mesmo, muitas vezes. Então, a gente pega algumas verdades, né, que fazem parte do concurso, do meio dos concursos, como ora bunda cadeira, tem que estudar muito mesmo, é bunda na cadeira que faz passar, ou então não deixa de ser, ou então é só na base da disciplina, ou então você não tá dando conta porque você não tem objetivo suficiente, você não quer o suficiente, mesmo você sabendo o que quer, né? Mas e aí? Você quer, mas não sabe desempenhar. Você quer, mas não sabe quem você é. É como se você estivesse tentando vender um produto que você não conhece. Beleza? Então, vamos lá. A habilidade para a aprendizagem, tá? Vai ser o nosso último tópico. Então, para algumas pessoas, aprender começa em persistência. Persistência significa manter comportamento. Não significa querer todos os dias, tá bom? Então, persistência é você conseguir fazer aquilo dali, ó, com constância, com uma manutenção. E quando eu falo isso, eu falo principalmente, não sei se alguém aqui está iniciando nesse momento, mas eu falo principalmente para quem tá começando por agora. Tem uns 6 meses de estudo, já capengou muito na vida, já tentou ir, já tentou voltar. Isso foi falta de persistência, tá? É culpa sua? Eu diria que não é culpa, que é responsabilidade. É responsabilidade sua. Mas talvez isso não seja algo treinado em você também. Não seja algo assim que foi bem orientado para você na sua vida, tá bom? Então você precisa, óbvio, entrar em contato com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Criar hábitos que sejam saudáveis para você, ok? Então, eu coloquei que técnicas milagrosas, organização extrema de rotina, nada disso vai funcionar se você não tiver a persistência, se você não conseguir se orientar e manter um comportamento. Então, se você é do tipo de pessoa que começa e para, começa e muda, ou então que começa e deixa de fazer hoje, amanhã, aí volta a fazer depois de amanhã, vai ser difícil mesmo. Vai ser muito mais difícil para você. E tem um problema nisso. A gente só precisa entender como alinhar esse problema, tá? Como alinhar uma solução para esse problema com quem você é. Porque a solução, de novo, não é universal. Para algumas coisas é, para isso daqui não.
Para tudo que é individual, a gente não consegue ter soluções universais. Tá bom? Bom, então, o meu último plus é dizer que aprender é uma atividade. Aprendizagem é ativo, tá? Então, enquanto vocês estiverem estudando, priorizem sempre a atividade. Leitura, leitura ativa, escrita, tá? Escuta ativa, revisão ativa, tá? Então, você vai estar revisando, fazendo isso como um comportamento, agindo. Assistir não é ativo. Assistir é passivo também, né? Se a gente voltar lá nos verbos, tem como ser passivo, tem como ser ativo e tem como ser de várias formas. Meu Deus, gente, estudar português às vezes. Então, toda estratégia passiva de aprendizagem que você esteja usando hoje aí no seu caminho é uma estratégia que pode incorrer muito em perda de tempo. Então, se você só sente e assiste, anota, e aí você não tenta entender, não tenta imaginar aquilo, não tenta falar sobre aquilo dali para outra pessoa, não tenta criar uma história, não tenta criar uma visualização, se você não tenta falar sobre... Se você não tenta fazer uma atividade com aquilo dali, é muito provável que essa informação que você acabou de adquirir, ela se perca, tá bom? Então, estudar é ativo, sempre. Existem pessoas que estudam muito bem em grupo e outras pessoas que não. Isso faz parte aí do seu estilo de aprendizagem, tá? Eu também vou falar sobre isso nos nossos módulos de psicologia, sobre os estilos de aprendizagem, como você pode desempenhar melhor aquilo, todo o seu estudo. Mas estudar é comportamento. Estudar é persistência, estudar é fracasso e sucesso, tentativa e erro. E uma ideia que eu tenho de estudar para concurso é a seguinte: o maior risco que você vai correr é enquanto você estuda, tá? Existem pessoas que não lidam bem com esse tipo de ambiente e é por isso que muitas vezes elas escolhem um concurso público, né? Esse ambiente instável, esse ambiente, a situação mais instável, meio incerto, sem saber para onde vai e de onde vem, é por isso que elas escolhem um concurso público. E muito justo, porque faz parte da orientação que elas têm para a vida delas, né? Da forma como percebem. Mas essas mesmas pessoas se sentem muito conflituosas, né? Quando encontram a instabilidade do estudo. Quando entendem que não vai ser só se esforçar que vai trazer a sua aprovação. E aí, você pode ficar um pouco mais desmotivado, e não só desmotivado, desesperançoso, desesperançosa. Entender isso e trabalhar com isso para você ter uma orientação ao objetivo, criar boas metas que sejam alcançáveis a curto prazo, tudo isso pode te ajudar, tá bom? Então, para algumas pessoas não precisam, e muitas outras pessoas precisam disso, desse apoio, desse amparo, desse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês agora, tá? Não precisam, assim, de que, já tem mais orientado, talvez sejam outros assuntos, outras tarefas, beleza? Então, galera, tudo isso que eu conversei aqui, muito mais, porque eu preparei muita coisa para gravar para vocês, estará lá na plataforma do Revisão PGE. E eu quero conversar um pouco com vocês. O que vocês acharam? O que vocês estão pensando? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. A última coisa que eu vi foi que mandaram que estava muito boa a live. O pessoal comentou quando eu trouxe os exemplos das séries. E aí, galera, o que vocês acharam? Como vocês estão? Agora é a hora de vocês. Por favor, estou aguardando. Desce. Thay falou que estava muito interessante. Gabriel falou que foi muito bom. Muito bom? Eu acho que foi muito bom. Jonas falou que a live foi maravilhosa. Anderson, eu não
vou ter certeza, mas acho que a partir do próximo mês, do ano que vem, de janeiro do ano que vem, tá? Então vai ficar tudo pronto para vocês até lá também. Mas quando vai disponibilizar, eu não vou dar certeza não, porque quem sabe não sou eu, é o marketing, a galera lá da gestão e tudo mais. A Ikaeli falou que adorou a live. A Em Busca do Sonho falou que é excelente. Espera ver logo o módulo. Ansiedade é um dos piores inimigos do concurseiro. É sim. E vocês vão descobrir o que é ansiedade também lá no meu módulo. Ansiedade, como mal do século, é preocupação, tá, gente? Então, assim, entendam, coloquem mais barreiras naquilo que vocês vão para aquilo com que vocês vão gastar a mente de vocês, tá? A Lara falou que foi o choque de realidade que estava precisando. A Fabíola falou da falta de concentração. Fabíola, a falta de concentração pode ser muita coisa, de verdade. Não só inabilidade, mas também algum sintoma de transtorno mental que pode estar atrapalhando o seu desempenho de atenção, né? Que a concentração é a atenção. Pode ser também alguma indisposição fisiológica, tá bom? Então eu diria para você buscar aí um médico, fazer exames, isso é importante também, tá? A Ilanice falou que a live foi maravilhosa. Vamos aprender a lidar com a ansiedade nos módulos? Com certeza irão. Vou fazer questão de mandar tudo isso para vocês, de deixar lá tudo o mais mastigado que eu conseguir. Mais alguma dúvida, gente? Mais algo? Olha, como a nossa live foi... Muitas vezes a ansiedade é pela vida pessoal, nem sempre pelos estudos. Eu vou falar que 90% das vezes é pela vida pessoal e 10% pelos estudos. A gente tende a acreditar que a nossa ansiedade tá ligada aos estudos, né? Que você tá se cobrando mais para estudar, você tá se cobrando mais para ter um desempenho. Sim, tá? Então, o seu estudo acaba sendo um agravante da sua ansiedade, não a causa direta da ansiedade, tá bom? E aí, a gente precisa lidar antes, e muitas pessoas chegam na terapia e falam, não, mas é com estudo. E eu falo, eu sei que tá atrapalhando no estudo, mas o motivo não é o estudo. Se você consegue colocar tudo, se você consegue manter o comportamento, se você consegue manter a sua atenção, se tudo isso acontece de uma forma assim, que não tem muito esforço, entre aspas, vamos colocar assim, tá mais ligada à sua vida pessoal, tá? Família, questões da infância, da adolescência, questões ligadas ao desempenho, à autoestima, a relacionamentos amorosos, tudo isso entra. Deixa eu ver. Por nada, Fabíola. O estresse me afeta mais. Sim. O estresse é quando você já passou assim... O que acontece? A gente tem a motivação, né? Pra gente ter desempenho, pra gente ter, assim, um bom desempenho, a gente precisa de algum tipo de estresse e de motivação. Imagina que é um daqueles... Eu não sei qual é o nome daquilo, gente. Eu dirijo, mas... Que é tipo um negócio como se fosse aquele da quilometragem do carro. Imaginem o estresse como isso. Então, assim, tá em zero. Em zero, você tá zero estresse. Concorda? Zero estresse aqui no zero. Para você chegar no 60, você tem que acelerar um pouquinho. Ok? Então, no 60, você acelerou um pouquinho. Então, você já saiu do zero, que é a procrastinação ou a inatividade total, e se estressou um pouco, foi a 60. Estresse, naturalmente, isso, velocímetro, obrigada. O estresse, naturalmente, causa cansaço, ok? Então, faz parte do estresse, faz parte da neuropsicobiologia, da neurologia, da biologia, da psicologia,
do estresse, cansaço, tá bom? Se você passa dos 60 e vai a 100, o carro anda, né? Anda, desempenha bem, mas se você vai a 140, 160, dependendo do carro, e eu tenho um up, que até vai longe, mas assim, não chega a 160. Ele já tá esganado ali a 160, né? 140 ele já se esganou muito, tá a ponto de explodir. Se você passa muito daquela velocidade que é a média, né, para aquele carro, ou se você passa muito daquilo que é um estresse razoável para você, você começa a entrar em esgotamento, ok? Que foi o que aconteceu comigo. Esgotamento mental. Um estresse elevadíssimo, eu comecei a sentir sintomas depressivos e tive o que o pessoal chama hoje de burnout. Eu tive 3 vezes enquanto eu estudava para concurso e foi muito ruim. Não quero que ninguém viva e experimente isso. Então, se você aí do outro lado já está se sentindo estressado, muito estressado, tá na hora de desacelerar um pouco, tá na hora de encontrar outras coisas também que tragam satisfação para sua vida, tá? A mágica é conseguir a harmonia na vida e estar tranquila para ajudar a obter o sucesso da aprovação. Exatamente. Claro que não vai ser aquele... Às vezes a gente tem a ideia de que vai ser uma tranquilidade muito assim... estável, de que vai ser uma coisa que você vai se sentir bem todos os dias. Não é assim. A ideia é que você estresse, mas que você saiba relaxar na mesma medida. É que você se preocupe, mas que você saiba lidar com essa preocupação na mesma medida. E não que você não sinta mais nada disso, ou que você tenha um equilíbrio perfeito entre estudar e a sua vida pessoal. Porque isso não existe, tá? É muito difícil mesmo. O Anderson falou que treinar jiu-jitsu alivia. A musculação também ajuda, mas é complicado. Eu sou graduada em Muay Thai e me ajudou muito. Então, a atividade física ajuda demais. Muito, ajuda muito, muito mesmo. Mas assim, se você não alinha corpo e mente, porque essa é um alinhamento, tá? Se você não alinha os dois, você vai treinar infinitos, vai ficar cansado, menos estressado, com certeza, mas aí no dia seguinte, enquanto você estiver vivendo a sua vida normal, que a sua vida normal não é dentro de uma academia, não é dentro de um tatame e tudo mais, mas quando você estiver vivendo uma vida normal, vai ter dificuldade, entendeu? Então, assim, ajuda, mas tem que estar com o pensamento alinhado, tem que estar com as crenças, os pensamentos, a vida mais alinhada, beleza? Galera, foi muito bom conversar com vocês hoje. Eu espero que tenha sido, assim, muito proveitoso para todos vocês que vieram, que ficaram, que foram, né? O pessoal foi, voltou, veio. E nós vamos nos encontrar mais vezes. Então, muito obrigada pela presença. Eu acho que eu só consigo agradecer. Se vocês tiverem alguma dúvida, está aqui meu Instagram. O pessoal postou hoje uma imagem, uma divulgação, tá no perfil também, mas está aí meu @, Gabrielissa, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Um beijo e até lá. Tchau, gente!